Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Evangelho do Sábado do Grupo de Estudos Espíritas Cabaixo. Como sempre, vamos iniciar com o Pai Nosso, fechando os nossos olhos mais uma vez e fazendo a oração ensinada pelo Mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Gente, só vira aquela sujeira, aquela bagunça, aquela confusão. A gente tem que limpar toda aquela folharada. E aqui no centro os gatos pisoteiam no barro e pisam em tudo, sabe? E você fica bravo, eles não estão nem aí. Aí eu tô vendo aqui a cara do Eliseu, que é ele que tá filmando. E ele deve estar perguntando, mas que tanto essa mulher tanto reclama. É isso mesmo que eu queria falar com vocês sobre reclamação. Vocês já notaram como a gente reclama de tudo? De tudo a gente reclama. Se chove é porque chove. Se não chove é porque está calor. Se não pode sair na rua, a gente reclama. Se a gente quer fazer alguma coisa e não dá certo, a gente reclama. Se o gato pisoteia a terra, a gente reclama. Então, a gente reclama até dos passarinhos. Lá em casa está uma reclamação danada, porque agora os pardais acharam na cabecinha deles que eles podem entrar dentro de casa. Então, de vez em quando você vê pardal voando na sala de televisão, pardal tentando pegar comida na cozinha, e a gente reclama da sujeira do pardal, reclama da sujeirinha que as pombas fazem. Vocês estão percebendo? O ser humano reclama pra chuchu, gente. Nós reclamamos de tudo. Faz parte de nós essa insatisfação. Reclamar, reclamar, reclamar. E isso me leva, a uma outra coisa. Me leva ao fato de que nós, muitas vezes, não somos gratos. Nós não temos gratidão. E isso daí é uma coisa que há muito tempo as pessoas notam. Então existem inclusive fábulas. Esopo, por exemplo, que viveu muito antes de Jesus na Grécia, ele tinha uma fábula, que são aquelas historinhas que tem um moral, um amor, alguma coisa moral, algum ensinamento no final. E ele conta que havia um jovem escravo, e esse jovem escravo fugiu e foi parar numa floresta. Na floresta ele encontrou um leão que estava mancando, com a pata muito machucada. E ele se aproximou do leão e arrancou um enorme espinho, uma faca, da pata do leão. Depois de algum tempo, esse jovem foi capturado pelo seu dono. E o leão também foi capturado. E aquele dono, que era um dono muito bonzinho, ele decidiu que um castigo muito bom para aquele escravo era jogá-lo para que o leão o devorasse. Ele pegou o jovem e jogou dentro da jaula do leão. E o leão estava com bastante fome. Mas na hora que o leão olhou para aquele rapaz, ele reconheceu quem o havia ajudado, tirando aquela farpa que ele não conseguia nem andar. E ele simplesmente se aproximou e lambeu a mão do jovem. Diz a fábula, uma história inventada, lógico, que aquele dono, aquele senhor, perdoou o escravo, deu-lhe a liberdade e libertou o leão também, tão impressionado que ele ficou com aquela demonstração de gratidão. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos diversas colocações a respeito da gratidão.
E diz, né, o Evangelho, que uma das maiores demonstrações de que uma pessoa é egoísta é justamente quando ela não é grata a ninguém. A pessoa egoísta, ela acha que o outro tem obrigação de fazer as coisas para ela. Ela não reconhece quando o outro lhe faz o bem, quando o outro faz alguma coisa legal. E nós vemos que o egoísta é ingrato. Então, o Evangelho tem muitas citações a respeito disso. Ele tem, por exemplo, citações a respeito da ingratidão dos filhos. E aí eu me lembro de uma frase que eu sempre dou risada quando o filho vira para o pai e para a mãe e fala: tem que fazer isso mesmo, porque eu não pedi para nascer. Pediu sim, pediu muito, porque quando a gente chega do lado de lá e a gente vê as burradas que a gente fez do lado de cá, a gente vê um monte de erros que cometeu, simplesmente imploramos para nascer, para que um pai e uma mãe venham e nos acolham no lar e nos dê a oportunidade bendita da reencarnação. E não existe só ingratidão entre filhos, existe no local de trabalho, quando a pessoa se esforça e o outro acha que ele só tem obrigação, não reconhece que ele faz a mais. Existe entre as amizades. Então nós vemos que a gratidão muitas vezes é algo muito esquecido. Mas nós vemos exemplos de gratidão dos mais diversos. Esse do leão, por exemplo, é um em que o leão é que foi grato a quem o ajudou. Mas nós vemos casos, por exemplo, eu estava lendo na internet, ao pesquisar para bater esse papinho com vocês, eu vi uma jovem que contou que ela, no tempo do nazismo, ela foi levada 2 vezes à fila para ser cremada nos fornos, e um soldado se compadeceu dela nas 2 vezes e a libertou, vendo que era muito jovem ainda. E você vê muitos exemplos de gratidão. Eu mesmo, quando eu hoje eu parei e pensei, quais pessoas na minha vida eu devo gratidão? Pare e pensa, para quem você deveria ser grato? Quem fez alguma coisa por você que até hoje você se lembra da pessoa e você tem gratidão por ela? Eu tenho gratidão, por exemplo, pelo meu irmão mais velho, que quando eu tive um aneurisma, ele me levou para ser operada na cidade de São Paulo, no Hospital da Beneficência Portuguesa. Que se eu não tivesse ido até lá, eu não sei se eu estaria hoje conversando com vocês. Então eu tenho até hoje eu tenho uma gratidão muito grande por esse irmão, pelo meu irmão mais novo que ficou comigo no hospital, e pelas pessoas que me ajudaram naquela época. Então não vou nominar todos, mas eu sei uma por uma. Tenho gratidão aos mentores espirituais que me auxiliaram também. Quando eu saí do hospital, eu conto sempre essa história. Quando eu saí do hospital, eu fiquei sentada na sala de espera, aguardando a alta, definitiva, e o médico que me operou passou. Ele havia feito 10 anos de especialização nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, não era um mequetrefe qualquer, não. Bem que eu achei que fosse. Perguntei para ele: o senhor tem qualificação para me operar? Olha que cretina que eu fui. E ele falou assim: sério, 10 anos de especialização nos Estados Unidos? Era um dos melhores médicos do Brasil. Eu fiz essa pergunta para ele. Aí, gente, ele parou, olhou para mim e falou assim, eu estava careca, gente, carequinha. Ele olhou para mim e falou assim: franze a testa. E eu franzi. Ele falou assim: olha, nós temos um nervo aqui em cima, na cabeça, e esse nervo,
quando a gente opera, naquele tempo operava na raça mesmo, serrava a cabeça lá no serrotinho. Então minha cabeça foi serrada daqui até aqui. E esse nervo é seccionado. Então ele falou, depois da cirurgia, as pessoas não movem a testa, ela não franze. Você franze a sua testa. E ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou, você não precisa nunca mais jogar na loteria porque você ganhou a sua vida. E olha, quando eu te operei, não foram as minhas mãos que te operaram. Olha que para um médico famoso falar uma coisa dessa é de tirar o chapéu, não é? Então, hoje eu sei que eu devia ter uma outra coisa para fazer, que eu tinha me comprometido e que eu não poderia morrer nem ficar gagá naquele momento como eles achavam que eu iria ficar. Então eu tenho gratidão aos meus irmãos, ao médico, a muitos mentores espirituais. Então nós temos gratidão por pessoas que fizeram o bem para nós. Mas vocês já repararam numa coisa? Nós temos gratidão por coisas grandes, coisas que significaram algo em nossa vida. Mas será que nós temos gratidão pelas pequenas coisas? O que são pequenas coisas? Segundo Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, pequenas coisas são você acordar de manhã e ver um novo dia. Você escutar o canto dos pássaros, você ver o céu azul, ou você ver a chuva. Você conversar com as pessoas, você se relacionar, as pessoas da sua família, até aquela pessoa que você não gosta muito, que quando você vê, você fala, lá vem fulana. Mas você tem gratidão por estar vivo, por conviver com tudo isso. E nós não temos gratidão pelas pequenas coisas. Nós não temos gratidão pelo corpo que nós temos. Vocês já pensaram, essa máquina perfeita que acolhe o nosso espírito para a nossa evolução? Como que essa máquina funciona? Quantos milhões de anos ela foi aperfeiçoada em múltiplas reencarnações para que hoje nós possamos tê-la tão perfeita? E já pensou quanto que ela vai ser perfeita no futuro? Porque nós somos perfectíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós fomos criados para nos tornarmos perfeitos. Então, como nós seremos no futuro? Qual será a nossa perfeição? Nós temos gratidão por isso? A gente nem lembra disso. À noite a gente deita na cama e a gente pede a Jesus aquilo que a gente precisa. A gente se lembra de agradecer pelo que a gente recebeu durante o dia? Pela comida, quantos não têm o que comer? Pela bebida, pela casa, pela companhia de outras pessoas? Nós não lembramos disso. E isso daí, gente, é uma coisa tão corriqueira que o nosso egoísmo, nós só vemos o nosso lado. Muitas vezes nós não reconhecemos a gentileza do outro. Não temos gratidão pela gentileza do outro. No capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, naquela parte das preces, existe um pedacinho muito lindo que eu gostaria de discutir com vocês, se vocês me permitirem. Então aqui está o Evangelho e está no prefácio da ação de graças por um favor obtido. Olha só o que os Espíritos dizem. Não devemos considerar como acontecimentos felizes apenas os fatos de grande importância. Os de aparência mais insignificantes são, muitas vezes, os que mais influem em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem, lembrando-se antes do que o aflige. Se nós registrássemos dia após dia os benefícios que recebemos sem fazer nenhum pedido, muito nos admiraríamos de haver recebido tantos favores que desapareceram da nossa memória e ficaríamos envergonhados com a nossa ingratidão. Eu costumo dizer
que uma casa que é abençoada com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes atende a muita gente que nem sabe o favor de saúde que recebeu. Ontem eu estava sentada no chão, olha que lindo, fino, né, gente? Sentada na calçada, no chão, na frente das árvores, estava numa árvore só, lógico, sentada com as pernas cruzadas, como na yoga, né? Ainda faço isso muito bem. Passou uma senhora de máscara e ela olhou para mim naquela posição, né? Ela falou assim: nossa, mas você consegue dobrar as pernas dessa maneira? Ai, eu não consigo, eu tenho dor no corpo inteiro. Eu não reclamo porque fica chato, mas só estava reclamando. Mas me dói o corpo inteiro. Não te dói? Eu falei: nada, não dói nada, nada. Então todos os dias eu agradeço a Jesus por poder passar pano no chão, varrer, subir na escada, podar a árvore, pintar a parede. Muito obrigada. Então tem muita coisa que a gente esquece de agradecer. Todas as noites, elevando nossa alma a Deus, devemos lembrar dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. E sobretudo no momento em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, que de uma forma espontânea devemos testemunhar-lhes a nossa gratidão. E para fazermos isto, basta um pensamento, atribuindo-lhe o benefício recebido, sem que haja necessidade de interromper nosso trabalho. Muito obrigada, Jesus, por eu poder sentar no chão, arrancar o mato de uma planta para vê-la florir daqui a alguns dias. Os benefícios que recebemos de Deus não são constituídos apenas de coisas materiais. Deus não nos dá somente as coisas materiais. É preciso agradecer igualmente as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Enquanto o orgulhoso faz desses fatos um mérito e o incrédulo os atribui ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Para isso, são inúteis as frases longas. Basta: obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste. Isso diz muito mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos acontece de bom testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade que atrai para nós a simpatia dos bons espíritos. Lindo, né, gente? Isso está no Evangelho. Vocês acreditam que há tantos anos que eu sou espírita, eu não me lembro de ter prestado atenção nisso? Gratidão. Gratidão por tudo aquilo que nós recebemos, pelas coisas que nós não temos a gente nem percebe, mas que com certeza nos são concedidas por acréscimo. Quantas doenças foram evitadas, quantas dores e quanta coisa bonita na nossa vida. Olha, existe um poema da gratidão da Amélia Rodrigues. A psicografia é do Divaldo Pereira Franco. Ele é lindo, na minha opinião, um dos mais bonitos poemas sobre a gratidão. Então, se vocês me permitirem, vou passá-lo para vocês. Vamos lá então, gente. Depois do poema, nós vamos ao nosso passe. Legal? Senhor, muito obrigada pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigada pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigada, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar,
que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que, depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigada pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigada, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigada pelos ouvidos que registram a sintonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do oureiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me rogar por eles. Sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem atormentados na vazia e não podem cantar, nem de noite nem de dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde, no teu reino, voltarão a falar. Obrigada, Senhor, por essas mãos que são minhas alavancas na ação do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham no solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que trabalham nestes traços, como estrelas sublimes fulgindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés de renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos, os deformados, eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros baços apagar. Sei que a ti tudo é possível, mesmo que ao mundo pareça impossível. Obrigada, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, uma escola de amor, a mansão da glória. Obrigada, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas, se eu sequer nenhum lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas, as estrelas do céu, como leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinha ao léu, sem alguém para me consolar, direi ainda, obrigada, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigada, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigada, Senhor. Isso daí, gente, gostaram do poema? Esse poema é muito conhecido, mas é lindo, não é? E o passe também, que nos deixa preparados para a nossa próxima semana. Muito obrigada. Neste momento, você está na companhia dos mentores e passistas espirituais do Grupo de Estudos Espíritas Caibai Schutel.
assim como da equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, para a realização do passe espiritual à distância, restabelecendo o equilíbrio integral de todo o seu ser. Siga nossas palavras com o coração e o entendimento. Concentre-se em sua respiração. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Inspire bem fundo e devagar. Segure. Agora, solte o ar lentamente. Pense em Jesus pedindo o auxílio do Mestre. Imagine-se debaixo de uma cachoeira, a água caindo sobre você, limpando seu corpo físico e perispiritual. Pense em seu lar e em sua família. Pense em seu local de trabalho e estudos. Pense em sua maior dificuldade. Agora, imagine o sol derramando suas energias, inundando você de saúde, vigor, esperança e paz. Sinta a presença de Jesus diante de você, irradiando intensa luz, e receba sua amorosa bênção. Agradecemos a Jesus pelo tratamento espiritual. Que o Mestre acompanhe a todos. Muito obrigada a todos por estarem aqui comigo. Vocês são o motivo da minha gratidão. Um abraço bem grande, uma ótima semana, muito cuidado. Breve estaremos juntos. Tchau, tchau.